muitos produtores rurais estão preocupados com a parte financeira. E sobre isso, para falar sobre esse assunto, nós vamos até Dourados falar com Ginês César. Ginês. Fabiano, vamos lá. Olha só, tem aí um cenário bastante diferente, né? E bastante desafiador às vésperas de um plantio da safra de soja. Tarifas internacionais, a inadimplência preocupando o mercado, juros altos, poucos recursos disponíveis, sem contar muitas outras dificuldades no meio do caminho que a maioria das pessoas fora, né, do setor do agro nem imaginam. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Edgar Fernandes, que é especialista no segmento agro e empresarial. Edgar, seja muito bem-vindo aqui ao Agro é Massa. Bom dia. Bom dia, Ginês. Bom dia, Fabiano. Bom dia ao público ouvinte. Mais uma vez agradeço o convite para estar participando aí e auxiliando com base no conhecimento sobre o tema. Vamos começar falando sobre juros altos, tarifaços no meio do caminho, inadimplência do produtor rural. Qual é o cenário real hoje na véspera de mais um plantio que você tem acompanhado isso de perto? Ginês, pela nossa experiência, o que a gente tem acompanhado, quem atua no direito agrário, no direito empresarial, é um cenário, principalmente para o produtor rural, um cenário que a gente considera desafiador. Porque a gente acompanha aí o noticiário, você vê uma taxa Selic a 15, o plano safra sofreu reajuste nas taxas de juro, linhas de crédito para o produtor rural e também para o setor empresarial escassas, bem difícil de se obter as linhas de crédito. Então é um cenário bem desafiador que a gente coloca. Aliado ainda ao cenário da limitação do crédito, dos juros altos, a gente tem o conflito comercial, o tarifaço. O tarifaço já entrou em vigor e aí nós temos aí a produção para ser escoada, para exportação, tudo isso, mas o produtor vive esse cenário de incerteza. Deixa eu te perguntar sobre a questão os bancos, né? De certa forma, aí a gente tem visto notícias preocupados com a inadimplência do produtor rural. Né? O Banco do Brasil é um dos exemplos. Né? Os relatórios indicam essa preocupação. E como que você tem visto essa questão da recuperação judicial? A gente percebe que muitos produtores no Brasil, Mato Grosso do Sul, em grandes regiões, estão buscando essa alternativa. Por quê? Ginês, é aquela rota de fôlego para o produtor, a recuperação judicial. E, se me permite, só para fazer uma contextualização sobre os bancos, né? Tanto o Banco do Brasil, a diretora, presidente do Banco do Brasil, um dos diretores do Banco Santander, fizeram críticas contundentes contra o Instituto da Recuperação Judicial. Porque eles visualizam que há um cenário de muito ingresso com recuperação judicial pelos produtores rurais. Ou seja, uma demanda crescente. Uma demanda crescente. Todavia, se a gente observa o cenário, nós, advogados, contadores que atuam com os produtores rurais, a gente observa que há um índice muito grande de dívidas. E dentro desse cenário, a recuperação judicial vem para proteger o produtor rural. Ele é um instituto para trazer essa proteção, blindar muitas das vezes aquele patrimônio e dar um fôlego ao produtor rural. Esse fôlego a gente considera no Instituto da Recuperação Judicial como stay period, que é uma palavra que vem dos Estados Unidos, que o Instituto da Recuperação Judicial, o Brasil teve como base o Instituto da Recuperação Judicial dos Estados Unidos, que é esse período ali de 180 por mais 180 dias de blindagem, onde os credores não podem acessar, buscar os bens daquele produtor. Por isso que muitas das vezes o produtor tem buscado a recuperação judicial. E o que a gente costuma dizer quando atende o produtor, ingressa com a recuperação judicial? A recuperação judicial não é para deixar de pagar, é para aquele produtor ganhar o fôlego, para que ele consiga se planejar e dentro disso fazer o pagamento desses credores. E é uma ação legal. É uma ação legal. Pode haver questionamentos, mas é uma ação legal. É que a gente sabe como funciona
a prática, né? O mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, muitas vezes, ele libera o crédito e ele quer aquele imediatismo dos pagamentos, né? Então, esse cenário da recuperação judicial é para essa proteção do produtor rural. Agora, deixa eu só mudando um pouquinho, não deixa de ser uma pressão para o setor. A gente percebe, né? Muitas indústrias hoje, muitas empresas, grandes grupos vindo para Mato Grosso do Sul, para outras regiões do Brasil, do ponto de vista de produção, eles vêm com um formato de negociação, um formato de comercialização e acabam, de certa forma, dividindo espaço com empresas mais tradicionais, talvez menores, e que já operavam, tinham uma certa tradição aqui, algumas cooperativas. Como que está sendo feito esse ajuste do ponto de vista de modelo, de negócio, né? E o produtor rural sempre no centro dessa disputa, digamos assim? Então, Ginês, nesse cenário, né, recentemente eu fiz um artigo das grandes indústrias de processamento de grãos. Se a gente observa o cenário aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente a região aqui de Dourados, hoje a gente tem grandes indústrias de processamento. E dentro disso, lógico, é uma vantagem para o produtor que ele não tem aquele custo com o transporte até essas indústrias que estão mais próximas aqui da região. Todavia, essas grandes indústrias, pela absorção que eles têm do produto, muitas das vezes o produtor acaba tendo a entrega desse produto com um preço mais baixo. Além disso, essa entrega desse produto a essa indústria acaba afetando, vamos colocar aí, as cerealistas de pequeno porte da nossa região. Então, toda a cadeia do agro, ela está sendo afetada por essa logística dessas grandes indústrias no mercado da competição. Então, a gente tem visto aí muitos casos de recuperação judicial também para cerealistas. Porque as cerealistas acabam não tendo o produto como competir com essas indústrias, acabam entrando no endividamento e tendo que acessar o Instituto da Recuperação Judicial. Então acaba ficando uma competição meio que desigual, digamos assim. Sim, e se a gente... Por conta do porte. Sim, e se a gente observa, já tem aí em alguns estados sindicatos ou associações de cerealistas para fazer frente a esse atual cenário dessas grandes indústrias. Não que as grandes indústrias não sejam importantes, são necessárias para o desenvolvimento do Estado. Todavia, a gente também tem que observar o cenário das pequenas empresas, das pequenas cerealistas aqui da região. É uma questão de acomodação de mercado. Sim. Tem que se ajustar. Sim. Eu quero agradecer a participação do advogado especialista em agro e empresarial, o Edgar Fernandes, que nos trouxe aí um pouquinho do panorama desse cenário, Fabiano, em relação às vésperas de mais um grande plantio de soja em Mato Grosso do Sul, que dê tudo certo, que a gente vai continuar aqui acompanhando. Eu quero agradecer ao Edgar. Edgar, muito obrigado e um ótimo dia para você. Eu agradeço, Ginês, mais uma vez o convite. Deixo aqui meu abraço também ao Fabiano e a todo o público ouvinte aí da Rádio Massa.